Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia, Atualidades e Geografia. Eu tenho a formação como geógrafo e também como economista. E nós estaremos, a partir de agora, vendo com você a parte de História e Geografia do Acre para a nossa prova aí da Polícia Militar do Estado. Para a gente começar, então, o nosso bate-papo, a gente vai começar sobre a história da anexação do Acre ao território brasileiro. E para isso, a gente precisa de algumas informações que são prévias a essa questão. Primeiro, é tentarmos entender qual é o momento em que o Brasil se insere dentro daquilo que nós chamamos de capitalismo comercial. Você se recorda que a chegada dos portugueses ao Brasil se dá dentro de um movimento muito maior que nós chamamos de capitalismo comercial. No capitalismo comercial, o objetivo por parte da metrópole, que era Portugal, era extrair todas as riquezas possíveis e imagináveis do Brasil para o enriquecimento de Portugal. Nesse sentido, o modelo de colonização colocado no Brasil foi um modelo que nós chamamos de colônia de exploração. O objetivo não era o povoamento do território brasileiro, a ocupação demográfica, administrativa, militar e política da totalidade do território. O objetivo era a extração de riquezas para o enriquecimento do colonizador. Sendo assim, o Brasil pôde acompanhar, ao longo do tempo histórico, aquilo que nós chamamos de ciclos ou períodos econômicos. O primeiro foi o do pau-brasil, a extração do pau-brasil, uma madeira típica da área de Mata Atlântica. Lembrando que esse nome Mata Atlântica se refere a uma cobertura vegetal, que é uma floresta tropical úmida, que ia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Essa madeira era levada para a Europa e era utilizada principalmente para tingir tecidos. E, em segunda forma, ela era utilizada também para a construção de embarcações e fabricação de movelaria, de móveis. Passado esse período que foi relativamente curto, nós vamos ter a implementação no Brasil de um outro ciclo econômico que nós chamamos de cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar vai acontecer no Nordeste do Brasil e, portanto, essa área ficará conhecida como Nordeste açucareiro. O produto açúcar era muito apreciado dentro da Europa e o açúcar brasileiro de muito boa qualidade, sendo produzido numa área de clima tropical úmido de Mata Atlântica, com um solo altamente fértil, que nós chamamos de solo de massapê, a partir da cana-de-açúcar, com grande quantidade de açúcar e, portanto, de boa qualidade o produto brasileiro. A gente sabe que esse período entrará em declínio quando for descoberto no Brasil as chamadas Minas Gerais do Império, atual Estado de Minas Gerais. E aí, a descoberta de ouro, prata e pedras preciosas, daí nós vamos ter o deslocamento do eixo econômico brasileiro da região do Nordeste em relação ao Sudeste, de maneira muito especial ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais. Cidades como Diamantina, Ouro Preto, Ouro Branco e outras mais fizeram parte da área de mineração no Brasil. E o Porto do Rio de Janeiro, junto com o Porto de Santos, em São Paulo, os dois principais portos de escoamento das mercadorias brasileiras em direção à Europa e, ao mesmo tempo, o recebimento de produtos europeus em direção ao Brasil. A gente sabe que após esse período da mineração, nós vamos ter um outro, que vai começar mais ou menos por volta de 1830, que será o período do café, onde o café chegará a ocupar até 85% da pauta exportadora de produtos brasileiros. Esse período do café tem novo deslocamento econômico do estado de Minas Gerais, agora para o estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mais específico, ao longo do rio Paraíba, que corta aí os dois grandes estados, onde nós vamos encontrar um solo de terra roxa, de muito boa qualidade, um solo profundo, com grande quantidade de nutrientes, e o principal produto, então, de exportação do Brasil passa a ser o café. Mas a pergunta é,
Professor, por que é que nós estamos falando, né, a respeito dos ciclos econômicos no Brasil e do capitalismo comercial e não da questão do Acre? É simples. Você se recorda que pelo Tratado de Tordesilhas, todas as terras a leste pertenceriam a Portugal. Todas as terras a oeste pertenceriam à Espanha. E nós sabemos também que o Brasil foi continuamente expandindo a sua fronteira em direção ao oeste. E o último grande território a ser anexado ao Brasil no Tratado de Petrópolis em 1903 será exatamente o território do Acre. Mas a grande questão é que boa parte da Amazônia brasileira e da área do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, permaneceu durante muito tempo como uma área anecúmena, uma área pouco ou não ocupada, né, pelos seres humanos. E isso se dava porque a concentração das atividades econômicas que interessavam a Portugal estavam vinculadas à costa leste do Brasil, portanto, ao ciclo do pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. Isso vai ajudar a explicar por que a área da Amazônia brasileira e a área do Centro-Oeste permaneciam como áreas relativamente isoladas do restante do território nacional. Bacana? Então, antes da gente começar o nosso papo, vamos colocar essa introdução na tela para você, ok? Então, vem comigo. Então, pessoal, vamos só colocar no quadro, né, isso que nós acabamos de falar para você. Tá? Então, o que nós havíamos dito? Né? Que quando da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, né, aqui a chegada dos portugueses, nós estávamos vivendo, né, uma parte da economia mundial que nós chamamos de capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial, pessoal, ele vai mais ou menos lá, né, do século XIV até mais ou menos o século XVIII. A gente vai poder observar que durante esse período, né, Portugal vai implementar no Brasil um modelo de colonização de exploração. O objetivo era retirar todos os recursos possíveis e imagináveis para o enriquecimento da metrópole. Daí, os períodos econômicos do Brasil. Né? Nós tivemos lá o pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. Observe você que todos esses períodos econômicos aqui vão ocorrer na parte nordeste e sudeste do Brasil. Daí que a área amazônica, daí que a área do Centro-Oeste permanecerá como uma área desconectada, em larga escala, da grande parte do território brasileiro, onde as atividades econômicas aconteciam de maneira mais intensa. Observe que, como objetivo era lá um capitalismo comercial com uma colonização de exploração, o objetivo de Portugal não era, né, o domínio político, militar, econômico e demográfico, ou seja, ocupação humana do território brasileiro. O objetivo era extrair riquezas que pudessem servir para o enriquecimento de Portugal. Daí que você se recorda também que nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas, que definia lá que todas as terras a leste a serem descobertas pertenceriam a Portugal. Todas as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Embora o Brasil nunca tenha respeitado essas fronteiras de maneira muito clara, o Brasil foi continuamente expandindo a sua fronteira em direção ao oeste. Nós sabemos que a área da Amazônia brasileira e a região do Centro-Oeste permaneceu de novo e durante muito tempo como uma área anecúmena. Bom, a grande questão então é: quando é que esse cenário, sob o ponto de vista da Amazônia, que é a que nos importa, e o conceito que nós estamos trabalhando aqui, é o conceito de Amazônia legal.
Lembre-se que o conceito de Amazônia Legal pega lá o norte do Mato Grosso, os estados de Rondônia e do Acre, do Amazonas, do Amapá, Pará, né, o Tocantins. Nós estamos falando, portanto, do oeste do Maranhão. Nós estamos falando de uma área geográfica que corresponde a 51% do território brasileiro. Então a pergunta é: quando é que a ocupação... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha, professor fantástico, um grande mestre aqui do Lá Concurso. Olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso do professor Alex Mendes de Geohistória do Estado do Acre? É muito simples, vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em Isoladas e lá está esse curso disponível para vocês. Este curso custa apenas R$30, você tem direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. O curso, tá, por um prazo de 60 dias. Tá certo? Gostou? Ah, outra coisa. Você quer esse material do professor? Quer esse PDF? É muito simples. Vai lá no site, lá concurso, clique lá em documentos, procura lá Geohistória do estado do Acre. Vai lá, você vai encontrar, tá, os PDFs da aula do professor Alex Mendes. Bacana? Gostou? Então espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.